Olá a todos, iremos apresentar agora um seminário com relação à fisiologia do sistema respiratório, onde iremos abordar alguns assuntos referentes ao tema. Olá, o meu nome é Maria Suzane e eu irei abordar um pouco sobre a fisiologia respiratória. Bom, a fisiologia respiratória ela é constituída por um par de pulmões e por vários outros órgãos que circulam o ar para dentro e para fora das cavidades pulmonares. Fazem parte do sistema respiratório as fossas nasais, a boca, a faringe, a laringe, a traqueia, os brônquios, os bronquíolos e os alvéolos. Todos esses órgãos juntos, né, eles geram um conjunto de órgãos que são responsáveis pela absorção do oxigênio do ar pelo organismo e da eliminação do gás carbônico retirado das células. As funções da fisiologia respiratória são hematose, homeostase do pH, proteção e remoção de partículas indesejáveis no organismo e vocalização. Antes de nós abordarmos mais detalhadamente sobre todos os órgãos que compõem a fisiologia do sistema respiratório, eu gostaria de falar um pouco sobre a respiração. A respiração ela é essencial para manter o bom funcionamento de todo o corpo, sendo fundamental para a vida. A respiração ela é definida pelo conjunto de processos de troca do organismo com o ambiente externo, que permite a obtenção de gás oxigênio e a eliminação do dióxido de carbono. A respiração, ela possibilita, muitas vantagens para o indivíduo. Ela auxilia na eliminação de toxinas e fortalecimento dos órgãos. Quando realizada de forma correta e relaxada, ela proporciona a elasticidade dos pulmões, o que, consequentemente, gera a manutenção e um bom equilíbrio entre os gases do corpo. Bom, aqui de uma forma bem didática, eu trouxe os processos que envolvem a entrada e saída de ar do pulmão, a inspiração e também a expiração. A inspiração, ela acontece quando o diafragma se contrai, os músculos intercostais se contraem, o que ocorre a elevação das costelas e o volume da caixa torácica aumenta. Aqui na inspiração, os pulmões eles distendem-se, diferentemente da expiração, que os pulmões eles se contraem. Na inspiração, a pressão dentro dos pulmões diminui. Na expiração, a pressão aumenta. O ar atmosférico ele entra nas vias respiratórias e chega aos pulmões. Na expiração, o ar se encontra nos pulmões e sai para o exterior. Bom, como mencionado, agora nós começaremos a abordar um pouco sobre os órgãos que compõem a fisiologia respiratória. Nós iremos começar falando da faringe. A faringe, ela é um tubo que serve de passagem tanto para os alimentos quanto para o ar. Portanto, ela faz parte tanto do sistema respiratório como do sistema digestório. Ela se liga à laringe e ao esôfago e possui paredes musculosas e revestidas de mucosa. A faringe, ela possui duas extremidades, a superior e a inferior. A superior, ela se comunica com as cavidades nasais e a boca. A inferior, ela se comunica com a laringe e esôfago. A faringe também é dividida em três regiões, a nasofaringe, a orofaringe e a laringofaringe. A nasofaringe, ela corresponde à primeira região da faringe e ela está situada atrás do nariz. Na nasofaringe, observa-se a presença de 4 aberturas, 2 para as tubas auditivas e 2 para as coanos, aqui bem representado na imagem. A orofaringe, ela é a região situada atrás da boca e ela é separada da nasofaringe pelo palato mole, mas essa separação ela é apenas parcial, ela não é completa. A terceira é a laringofaringe, que ela está situada por baixo do ossinoide e por trás da laringe.
Na faringe também possuem as tonsilas, que são formadas por tecidos linfáticos que, através dos linfócitos, atuam em defesa dos organismos. Essas tonsilas, elas podem ser divididas também em três, aqui representadas na imagem: a tonsila faríngea, a tonsila palatina e a tonsila lingual. Para concluir esse tópico sobre a faringe, eu trouxe aqui um exemplo de inflamação que acomete a mesma. Essa inflamação ela é conhecida por faringite e ela é causada por micro-organismos. Esses micro-organismos eles entram pelas vias aéreas, o que causa essa inflamação. Essa inflamação ela pode se estender até as amígdalas, o que complica mais ainda a situação do indivíduo. Os sintomas dessa infecção são inchaço, né, nessa região da faringe, e também dores no corpo e febre alta. Dando continuidade, gente, falando agora sobre a laringe, ela é um órgão que faz parte do sistema respiratório e conduz o ar que se dirige aos pulmões. Além disso, ela promove a conexão entre a faringe e a traqueia e é o local onde está localizada as cordas vocais, que são capazes de produzir sons durante a passagem de ar e fundamentais para a fala. Quando respiramos, gente, as pregas vocais, elas permanecem abertas, permitindo a passagem do ar. Já quando falamos, as cordas vocais, elas se movem e a passagem do ar, ela provoca a vibração dessas estruturas. Aí, o tom da nossa voz, ele será resultado do grau de estiramento das pregas, como também da proximidade entre elas e a massa de suas bordas. Os sons mais agudos, eles vão ser resultado de pregas esticadas vibrando de maneira rápida, e já os sons graves, eles serão produzidos quando as pregas elas estiverem menos tensas e com a vibração mais lenta. Na entrada da laringe, que é chamada glote, está presente uma outra estrutura muito importante, que é a epiglote, que é um tipo de lingueta de cartilagem que funciona como válvula. E no momento que ingerimos algum alimento, ela fecha a entrada da laringe, fazendo com que o alimento ingerido ele não penetre nas vias respiratórias. Ainda nas paredes da laringe estão presentes umas outras estruturas muito importantes, que são as chamadas peças cartilaginosas irregulares, que elas ficam unidas entre si por um tecido conjuntivo fibroelástico, e essa cartilagem ela é a principal responsável pela permanência da laringe aberta e é o que permite que o ar passe livremente pela estrutura. Falando agora sobre a traqueia ela é um tubo elástico de aproximadamente 1,5 centímetros de diâmetro e 12 centímetros de comprimento. Elas possuem ainda as paredes revestidas por anéis de cartilagem e elas se iniciam após a laringe e segue até o local onde se ramifica, originando 2 brônquios que vão penetrar nos pulmões, e é dessa forma que ela realiza uma importante função, que é conduzir o ar que vem da laringe até os pulmões. Na altura do 2º ao 4º anel, gente, da traqueia, está localizada a glândula da tireoide, ali mais precisamente na região anterior, que é a glândula da tireoide, né? Ela é responsável pela produção de muitos hormônios que estão relacionados com o nosso metabolismo. Ela possui ainda, a traqueia, um epitélio de revestimento mucociliar, e ali são aderidas bactérias ou partículas de poeiras que podem estar presentes no ar inalado. É na traqueia também que acontece um processo que é chamado de traqueostomia, que esse processo ele é realizado diante de situações como obstrução de vias aéreas superiores, tumores,
inchaço causados por infecções, reação alérgica aguda e intubação orotraqueal prolongada, sendo que em algum desses casos é feito uma abertura na porção cervical da traqueia, permitindo a sua comunicação com o meio externo. Essa abertura ela pode ser feita por um tubo, que mais precisamente chamado cânula, o qual ela pode ser constituída por diferentes materiais, como plástico ou metal. E ela pode ser definitiva ou não, dependendo das condições do paciente ou do motivo que levar à realização do procedimento. Alvéolos pulmonares são estruturas que estão localizadas na porção respiratória do sistema respiratório, sendo encontrado após o ducto alveolar, o que pode determinar em um alvéolo único ou em sacos alveolares, e assim constituídos por vários alvéolos. Ele se assemelha a pequenos sacos de ar e caracteriza-se por apresentar paredes muito delgadas, o que garante maior facilidade nas trocas gasosas. Os pulmões humanos apresentam milhões de alvéolos pulmonares, o que proporciona um aspecto esponjoso ao órgão e promove um grande aumento da superfície de contato. Bom, sabemos que os alvéolos pulmonares nada mais são do que um espaço delimitado por um epitélio. Esse epitélio é formado por dois tipos celulares, que são os pleomócitos do tipo 1 e os pleomócitos do tipo 2. Os pleomócitos do tipo 1, eles são células pavimentosas com pequenas quantidades de citoplasma. Essas características vão facilitar a passagem de gás. Já os pleomócitos do tipo 2 são células ovais e volumosas. Esse tipo de célula, ela produz uma secreção lipoproteica, que são chamadas de surfactante. A função do surfactante é manter os alvéolos abertos e assim auxiliar na difusão dos gases pela membrana alveolar. A principal função dos alvéolos pulmonares é ser o local onde ocorrem as trocas gasosas entre o ar e o sangue, a hematose. Ao chegar aos alvéolos, o oxigênio difunde-se para o sangue dos capilares, enquanto o gás carbônico presente no sangue dos capilares, eles vão se difundir para o interior dos alvéolos. A hematose consiste na difusão dos gases devido ao diferente grau de concentração de cada um. Pulmão. O pulmão é um órgão de forma piramidal, semelhante a uma bexiga de consistência esponjosa, cor rosa, que está localizado na caixa tórax e faz parte do aparelho respiratório. O corpo humano possui dois pulmões, que são divididos em segmentos chamados de lobos. O pulmão esquerdo possui 2 lobos e o direito 3. O direito é mais esperto, ele é mais largo que o esquerdo e também um pouco mais curto. Bom, os pulmões são recobertos por uma membrana protetora chamada de pleura e composta de brônquios e que se divide em bronquíolos e alvéolos pulmonares. Os bronquíolos são responsáveis pelo transporte de ar da traqueia para os alvéolos. Já os alvéolos, eles formam o tecido pulmonar e são pequenos bolsas compostas por uma membrana muito fina cercada de vaso sanguíneo. A principal função dos pulmões é oxigenar o sangue e eliminar o dióxido de carbono, assim permitindo que o ar que respiramos entre em contato com o sangue que circula no corpo. Esse contato vai possibilitar uma troca gasosa essencial para a vida e consiste basicamente na absorção do oxigênio pelo sangue, a fim de ligado à hemoglobina e ser transportado para todas as células do organismo, e na eliminação do gás carbônico que as células produzem para gerar energia. Existem 3 tipos principais de doença pulmonar. A primeira é a doença das vias respiratórias. Esse tipo de doença ela afeta os tubos que transportam oxigênio e outros gases para dentro e para fora dos pulmões, por meio do estreitamento ou do bloqueio das vias aéreas. Um exemplo da doença é o caso da asma. Outro tipo é a doença do tecido pulmonar. Essas doenças afetam a estrutura do tecido pulmonar,
a escoriação ou inflamação desse tecido, e assim vai capacitar os pulmões de se expandirem totalmente. Isso faz com que seja difícil para os pulmões absorverem oxigênio e liberar o dióxido de carbono em seguida. Um exemplo é a fibrose. E o último é a doença da circulação pulmonar. Essas doenças afetam diretamente os vasos sanguíneos dos pulmões. Elas costumam ser causadas por coagulação de sangue, escoriação ou inflamação de vaso sanguíneo. E assim ela vai afetar principalmente a capacidade de os pulmões absorverem oxigênio e liberarem dióxido de carbono. Essas doenças elas também podem afetar o funcionamento do coração. E há doenças, no entanto, que são uma combinação desses três tipos. Dando continuidade ao seminário, falando agora sobre o diafragma. O diafragma é um termo utilizado para nomear um músculo localizado entre a cavidade torácica e a abdominal, sendo um músculo de extrema importância para o processo respiratório. O diafragma é uma lâmina musculotendínea, que são músculos intermediados por tendões, que separa a cavidade torácica da abdominal, onde sua face superior está voltada para a cavidade torácica e a superfície inferior voltada-se para a cavidade abdominal. Esse músculo ele vai se fixar perifericamente ao processo tifoide do externo na margem costal da parede torácica. O diafragma também, por causa de sua localização entre o tórax e o abdômen, ele é atravessado por várias estruturas importantes, como o esôfago, que vai atravessar a parte muscular do diafragma. Porém, além desse órgão, outros exemplos de estruturas que passam pelo diafragma são os nervos vagos, a aorta e a veia cava inferior. Agora, com relação à função do diafragma na respiração, nos movimentos respiratórios, o diafragma ele tem uma função primordial, já que a movimentação desse músculo ela altera significativamente o tamanho vertical do tórax. As fibras do músculo do diafragma elas convergem para uma região tendinosa, que é chamada de centro tendíneo e fica localizada no centro da cúpula. Quando o músculo contrai-se na expiração, a cúpula é puxada e ocorre a depressão na estrutura. E quando ocorre o relaxamento da expiração, o diafragma ele eleva-se. Porém, no entanto, o movimento respiratório ele não depende apenas do diafragma. Porque na expiração ocorre a contração dos músculos intercostais, o que irá provocar a elevação das costelas. E a contração do diafragma ele é promovido, assim, um aumento na cavidade torácica. Esses dois processos eles irão garantir a diminuição da pressão dos pulmões, permitindo a entrada do ar. Já na expiração, os músculos irão relaxar e o pulmão retrai passivamente. Dando continuidade, agora a gente vai falar um pouco sobre a hematose. Bom, o que é hematose? A hematose ela consiste na troca de gases respiratórios, onde, de maneira geral, é a troca gasosa que acontece entre os organismos e o meio ambiente. E onde ocorre a hematose? De acordo com o local onde ocorre a hematose, a respiração aeróbica ela pode ser dos seguintes tipos. Respiração aeróbia cutânea, que é quando a hematose ocorre no tegumento,
E esse tipo de respiração é característico de animais terrestres e de ambientes úmidos, sendo que nesse caso denomina-se hematose tecidual. A respiração aeróbia traqueal é quando a hematose ocorre nas traqueias, que é o que acontece com os insetos. A respiração aeróbia branquial é quando a hematose ela vai ocorrer nas brânquias. Ela é típica, né, da maioria dos animais aquáticos e é denominada hematose branquial. Na respiração aeróbia pulmonar é a própria dos animais terrestres e, nesse caso, a troca dos gases ela vai ocorrer nos alvéolos pulmonares e é chamada de hematose pulmonar ou alveolar. Agora vamos falar de como ocorre a hematose. A hematose ela vai ocorrer quando o ar rico em oxigênio proveniente da respiração ele chega aos alvéolos pulmonares, onde cada pulmão ele possui em média 150 milhões de alvéolos. Esses alvéolos são estruturas em formas de sacos que ficam localizados ao final dos brônquios e que eles são recobertos por capilares sanguíneos nos quais o sangue irá circular bem próximo ao ar que foi inalado. Ao chegar aos alvéolos, o oxigênio irá se difundir para o sangue dos capilares, enquanto o gás carbônico que está presente no sangue dos capilares irá se difundir para o interior dos alvéolos. Sendo que o sangue que sai dos pulmões ele é rico em oxigênio e ele é chamado de sangue arterial. Já o sangue que chega aos pulmões ele é rico em gás carbônico e é chamado de sangue venoso. Quando o gás oxigênio passa para o sangue e penetra nas hemácias, é onde ele se liga com a hemoglobina e forma a oxihemoglobina. E desta forma, o gás oxigênio ele passa por todo o corpo e chega aos capilares sanguíneos dos tecidos. Nos tecidos, vai acontecer o seguinte: o O2 ele irá se dissociar da oxihemoglobina e se difundir no fluido que banha as células. As células elas irão utilizar o O2 para que ocorra a respiração celular e durante esse processo serão originadas moléculas de gás carbônico que se difundem com o fluido que banha as células e são absorvidos pelos capilares sanguíneos. A partir disso, o CO2 ele pode permanecer no plasma ou se associar à hemoglobina. Porém, a maior parte do CO2 ele reage com a água no interior das hemácias e forma o ácido carbônico. Os íons de bicarbonato eles são essenciais para controlar a acidez sanguínea. E agora, com relação à importância da hematose para a respiração, ela irá garantir a oxigenação dos tecidos, também irá permitir a realização da respiração celular e, por último, ela irá produzir os íons de bicarbonato que irão controlar a acidez do sangue. Bom, a nossa apresentação chega ao fim. Só para terminar, a gente irá exibir um pequeno vídeo didático de como ocorre a respiração. Respiração.
O ar deverá entrar pela boca e pelo nariz, passando pela faringe, laringe, traqueia e brônquios, enchendo os pulmões. O tórax se expandirá em maior volume na sua base, o que será propiciado pelas últimas costelas, as flutuantes. O diafragma, músculo que separa o tórax do abdômen, vai descer e cuidar do ar inspirado. É preciso fazer uma pressão para baixo e todo o abdômen sofrerá uma tensão. Seguramos este ar, que estará oxigenando nosso sangue por alguns segundos, com a pressão muscular mantida no diafragma e o cuidado de não pressionar as cordas e os músculos do rosto, que deverão estar relaxados. Continuando, iremos permitir a saída do ar, mantendo a pressão até que os pulmões se esvaziem. Bom, foi isso. Aqui estão algumas das referências utilizadas nessa apresentação. Aqui está a nossa equipe, que foi composta pela Girlânia Luziete de Maria, por mim, Luana Érica Brandão Lima, por Maria Nayane Silva do Nascimento e por Maria Suzane dos Santos. É isso e obrigada.